Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco. Este é o canal Reino em Pauta, com vocês todos os dias, todas as manhãs, através do YouTube, levando uma palavra de vida ao seu coração. Muito bom dia, queridos, bom dia, amados irmãos que nos acompanham aí em nosso canal. Muito obrigado a você pelos seus likes, pelos seus compartilhar aí todas as manhãs. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve. Dá um toque aí, aperta também o sininho e assim você estará junto conosco nessa grande obra. Queridos, nós vamos falar neste momento um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas 15, 8 ao 10. O tema que nós colocamos aqui é Em Busca da Dracma Perdida. Vamos ler o texto, Lucas 15, 8, diz: Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha dracma ou minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Queridos, as parábolas são gloriosas. Eu amo as parábolas de Jesus. E aqui, entre as parábolas, amados, aqui, parábola da ovelha perdida, do filho pródigo, parábola do administrador astuto, nós temos a parábola da dracma perdida, ou a moeda perdida, não é? Amados, eu quero analisar com você e falar algumas coisas da parte de Deus para o nosso coração. Diz aqui: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? A palavra, querido, seja ela uma história, seja ela uma parábola, ela é uma revelação. Para mim, a Bíblia inteira é uma revelação. Em toda a palavra que você lê na Bíblia, Deus está querendo falar com você, Deus está querendo ministrar o seu coração, Deus está querendo agir poderosamente. O que eu quero tirar daqui, algumas pepitas de revelação, alguns pontos que eu quero grifar, pontuando ele no seu coração, é que em primeiro lugar diz: ou qual é a mulher? Quando você lê mulher na Bíblia, nós somos reportados imediatamente à vida da igreja. A igreja não é 4 paredes, a igreja não é uma administração social, não é uma administração estatutária, a igreja não é uma organização humana, a igreja não é uma instituição, a igreja é um organismo vivo, a igreja é um corpo, certo? E então eu quero pontuar aqui que a mulher representa a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Então nós somos a igreja, né? Primeiro ponto que eu quero que você grave: nós somos a igreja de Cristo na terra, comprada por ele, lavada pelo sangue do Cordeiro. Muito bem. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Por que a Bíblia faz questão de acentuar 10 dracmas? Não poderia ser 2, 3 ou 5 ou 200? Ela fala 10, porque 10 é um número completo. 10 é quando se completou, amados irmãos. Então a igreja, ela é completa. Essa mulher que é a igreja, ela é completa. A cruz completou, a cruz restaurou, a cruz redimiu e a cruz completou a vida dessa mulher. Portanto, nós somos então a mulher completa de Deus na terra, que é a igreja, chamada de menina dos olhos de Deus, chamada por Paulo de corpo de Cristo, aleluia por isso, chamada por Jesus de sal da terra e luz do mundo. Esta é a igreja, chamada por Paulo de algo que brilha como astro no mundo. Esta é a igreja. Muito bem. E esta mulher que possuía então 10 dracmas, ela perde uma delas. Ela perde uma dracma. É interessante que aonde que ela perde essa dracma? Dentro da sua própria casa.
Então venha comigo, a igreja é uma constituição. Paulo diz que a igreja é um santuário, é um templo. A igreja, amados irmãos, é um tabernáculo, né? E esse tabernáculo, que não é feito por homem, mas é feito por Deus, esse tabernáculo que sou eu e você, ele tem algumas divisórias dentro dele, pelo menos 3. Espírito, alma e corpo. É interessante que no espírito existe uma particularidade chamada comunhão, que é onde Deus fez para que ele habitasse. É a casa de Deus. Depois tem a alma, né, relacionada à nossa mente, vontade, emoção. E depois tem o corpo relacionado à expressão. A Bíblia está dizendo aqui que a mulher perdeu a sua dracma ou a sua moeda dentro da sua própria casa. Aonde então que nós perdemos aquilo que é de valor dentro do nosso próprio interior? Existem valores que nós tínhamos, amados irmãos, e ao passar do tempo nós perdemos. Eu queria levar você a pensar nesse momento um pouquinho comigo, o que nós temos perdido ao longo de muitos anos. Eu mesmo posso fazer uma analogia na minha vida e percebo que se eu não tomar cuidado eu começo a perder. Essa perda acontece dentro do nosso próprio interior. São valores, amados irmãos, que eram significativos e que agora, ao passar do tempo, eles passam a não significar muita coisa a mais. Mas o que é isso? A Bíblia diz que no final dos tempos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. A Bíblia relata no capítulo 3 de Apocalipse acerca da igreja de Laodiceia, que é a igreja degradada, é aquela igreja que estava indo bem em Filadélfia, que estava caminhando bem, e agora ela degradou, ela retrocedeu, ela voltou atrás. Essa igreja, que era Filadélfia, que tornou Laodiceia, é essa mulher, amados irmãos, que muitas vezes perde as suas dracmas, perde aquilo que é de maior valor. Muitas vezes nós nos perdemos. E aqui a Bíblia diz nessa parábola que a mulher perdeu uma dracma de 10. Sobrou ainda 9. Mas ela perdeu uma dracma. E essa dracma para ela era muito importante, amados irmãos. E ela então precisava procurar essa dracma. Aonde ela perdeu essa dracma? Como ela perdeu? Então, amados, existe um recurso que eu quero falar aqui. Um único recurso para procurar essa dracma. É o único recurso. Sem usar esse recurso, amados, nós não conseguiremos achar nunca a dracma perdida. Qual é o recurso? A Bíblia diz assim, amados irmãos, que ela acende a candeia. Então ela acende a candeia. Irmãos, a candeia seria uma luz que ela acende. Quando falamos de luz, de candeia, irmãos, então reflete ou nos reporta a visão. Então o que nós precisamos para enxergar os valores que nós perdemos? Ter visão. Ampliar a visão. Muitas vezes nos tornamos míopes. Então não conseguimos enxergar dentro da nossa própria casa. E o que nós perdemos está dentro de casa. O que nós perdemos está no nosso interior. Sabe o primeiro amor? Sabe o desejo, a vontade, a fome, a sede, muitas vezes do nosso interior, nós perdemos. E domingo agora o pastor Fernando Murakami falou sobre sede. Nós precisamos ter sede, né? E amados irmãos, a sede é uma dracma, a sede é uma moeda de valor, a sede é algo que ninguém pode perder, e quando perde, então, precisa buscar. E como buscar? Para buscar, precisamos ampliar a visão. Então a mulher acende a candeia. Este é um segredo que eu quero pontuar para você, que está sofrendo a perda de alguma coisa muito importante da tua vida. Talvez você perdeu algo que era muito importante, você não está conseguindo resgatar, você não está conseguindo mais, sabe, viver em paz, porque você perdeu aquilo que era muito importante. Então o Senhor quer que você abra o teu coração para entender o propósito do Senhor. Primeiro ponto, então, é acender a candeia. Primeiro ponto, então, amados, é despertar
a luz que está opaca, a luz que perdeu o seu brilho. E quando você desperta, quando você acende essa luz, então tudo fica mais fácil. O próprio Jesus disse: não andem à noite, porque você pode tropeçar, ande de dia, onde a luz está acessível. Amados e queridos irmãos, a luz está relacionada à visão. Então eu preciso enxergar, eu preciso ver onde eu perdi a dracma. Pode ser que eu perdi, amados, a dracma na minha vontade, na minha emoção, na minha mente, porque essa parte corresponde à minha vida da alma. Então, na minha vida da alma, eu posso me perder. Na minha vida da alma, eu posso perder valores que são tão importantes na minha vida cristã, são tão importantes no meu caminhar. E eu preciso, irmãos, entender isso. E para entender isso, eu preciso enxergar. Porque a perda dessa dracma me leva ao desespero. E o desespero me leva à ansiedade. Toda pessoa desesperada é ansiosa, muito ansiosa. Então a ansiedade não me deixa enxergar. Você percebe que quando a gente perde alguma coisa de valor, a gente fica desesperado, quase não enxerga, quase não raciocina, quase não consegue pensar? É exatamente esse processo. Se você trazer para o lado espiritual, é igual. É a perda, amados irmãos, da visão. Então é preciso acender uma candeia na vida espiritual, na vida ministerial, na vida particular, social, econômica. É preciso acender uma candeia. Grave isso na tua vida. Se perdeu alguma coisa, acende a candeia, pontue isso, analise a visão como é que ela está. Eu preciso ver com clareza, eu preciso ter uma visão clara. Então pontue isso dentro de você agora, e eu vou orar e continuo com esse tema na próxima reflexão. Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse dia, muito obrigado pelos meus amigos, pelos meus irmãos do canal Reino em Pauta, muito obrigado pela igreja, pela vida da igreja. Pai, nós oramos neste momento, nós abençoamos o teu povo e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um lindo dia e até amanhã.